Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento de debate do Festival Criativar, primeiro festival internacional de criatividade, inovação e sociedade. Nosso painel é sobre livros, literatura e os desafios que na pandemia são ainda maiores para os livreiros e editores. O papo tem um título: Resistentes e Inovadores, livreiros no mundo dos algoritmos e e-books. E o nosso objetivo é tentar entender como os algoritmos que vêm quebrando grandes redes encontram resistência na criatividade das pequenas livrarias e outros pequenos negócios livreiros, além de novos modelos como os clubes de assinatura. Aqui com a gente estão o livreiro, editor e criador do festival Tarrafa Literária, José Luiz Tarran, a Renata Nakano, idealizadora e diretora do Clube de Leitura Quindim, uma referência nesse segmento quando o assunto são os livros infantis, e o Tadeu Breda, jornalista, coordenador da Editora Elefante e co-tradutor do livro Contra a Amazon, e outros ensaios sobre a humanidade dos livros. Gente, boa tarde, obrigado pela presença. Eu queria começar abrindo 2 minutinhos para falar um pouco de si e da sua trajetória. Peço para Renata começar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, uma alegria. Quero agradecer aí o convite. Eu atuo no mercado editorial há 20 anos, né, sempre com foco em levar a carreira como editora, a carreira de pesquisa, né, como pesquisadora. Então, depois de uma bolsa na Biblioteca Internacional de Munique, que é a maior biblioteca de literatura infantil do mundo, eu vim finalizar meu mestrado aqui no Rio de Janeiro, e depois de finalizar o mestrado, você faz aquela imersão, aí eu fiz um zoom out e fui fazer um MBA em gestão de negócios. Sim. Começamos aqui a ter as intervenções das lives, gente. Estávamos comentando antes que é um dos charmes das lives, né? Essas influências de aqui. Meu pai não se conteve, ele precisou dizer que a luz estava escura, ele precisou pedir para eu acender a luz. Está melhor agora, né? Mas enfim, depois desse mergulho, eu resolvi fazer eu resolvi fazer um zoom out, né, e fui me aventurar num MBA de gestão de negócios, que era uma coisa completamente diferente do mundo da literatura, de onde eu vinha, mas que foi muito interessante, porque eu queria entender um pouquinho dos modelos de negócio, entender como dialogar com o financeiro, como pensar a estrutura e como viabilizar projetos que eu acreditava, como especialista em literatura infantil. E nesse momento eu era sócia de uma pequena editora chamada Edições de Janeiro, quando eu finalizava, e aí chegou 2015, a gente teve a suspensão dos principais programas de governo de compra de livros infantis, o que fazia com que os modelos de editora de livros infantis das editoras pequenas se tornassem em grande medida insustentável. E com isso eu fiquei com aquela angústia, né, do que a gente poderia, do que a gente precisava repensar em relação ao modelo de negócio, ao modelo de mercado do livro infantil. E acabei desenvolvendo, como trabalho de conclusão de curso do MBA, um clube de assinatura de livros infantis. E depois eu apresentei para o meu então sócio, que é o Volney Canônica, e a gente abriu o Clube Quindim, né, que é um clube de assinatura de livros infantis, que tenta levar o livro infantil, a literatura infantil, como uma experiência de prazer, de troca em família, de afeto, e não como uma obrigação escolar, né? Então, o caminho, assim, bem resumidamente, é esse daí. Perfeito. Lembrar de ligar e desligar o microfone aqui. Obrigado, Renata. Tadeu, queria pedir para você também falar um pouco sobre a tua trajetória e o teu trabalho.
Estamos com alguma interferênciazinha aí no seu microfone, Tadeu. Alô, tá me ouvindo agora? Opa, agora ouvimos. Beleza. Então, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado aí pelo convite participar desse debate. Bom, minha trajetória no mundo editorial tem mais ou menos 10 anos. Eu comecei com a Editora Elefante em 2011, com uma sócia, né, com a Bianca Oliveira, que é a designer, ela cuidando do design, eu cuidando da parte editorial, eu venho do jornalismo. Mas nunca foi um desejo que eu tinha, enfim, meu desejo era ser repórter, esse era o meu objetivo de vida, mas acabou não dando muito certo. O jornalismo no Brasil é muito difícil, muito ingrato. O fato da gente ter sempre que trabalhar para um projeto alheio, enfim, grandes... pouca possibilidade de fazer bom jornalismo no país, de fazer jornalismo em profundidade, que era o que eu queria mais, e acabei, na minha última demissão, por questões políticas dentro da redação, por ter contrariado o meu editor pela sei lá quanta enésima vez, eu resolvi sair do jornalismo e montar e continuar com a editora e tocar a editora para, enfim, prioritariamente não ter mais chefe e poder publicar as coisas que eu queria, né? Então, de lá para cá, o que começou um pouco como uma válvula de escape, assim, para continuar trabalhando com texto, com jornalismo, com cultura, acabou se tornando uma editora mais séria, e estamos aí já, ano que vem vamos fazer 10 anos, cerca de 70 títulos até agora, e bem satisfeitos, apesar de todos os pesares desse mundo atual. Legal. Obrigado, Tadeu. Zé Tarran. Boa tarde a todos. Eventos digitais, sempre a gente marinheiro de primeira viagem nesse mundo pandêmico aí de 2020, mas agradeço o convite para participar. Nós que somos das livrarias físicas, né, acho que os três convidados aqui têm uma experiência forte no mundo presencial, né, de livrarias tradicionais também. E eu vivo dentro de uma livraria desde os 18 anos, né, eu comecei como balconista na livraria Iporanga, aqui em Santos, para pagar uma faculdade de arquitetura que eu abandonei. Eu e Chico Buarque, eu sempre coloco Chico comigo, ele também abandonou no primeiro ano a faculdade de arquitetura. E aí eu fui para o balcão e fui muito de uma forma empírica, né, prática, assim, essa construção perto dos leitores, tentando aprender o ofício de ser livreiro. Tento até hoje aprender. Nesse meio tempo, já se passaram 30 anos do meu início aos 18 anos, hoje estou com 48 anos. Uma teimosia patológica, mas um pouquinho de orgulho também, de estar misturando a minha vida a esse ofício. Mas da base de ser livreiro, eu criei também o trabalho da editora Realejo, com 150 títulos desde 2006 como editor. Em 2009, radicalizei a experiência de eventos literários, né? Pequenos eventos que eu fazia e faço ainda na livraria. Claro que esse ano não, mas eu continuo fazendo eventos na livraria. Criei, a partir dessa experiência, a Tarrafa Literária, em 2009, ou seja, estamos chegando na 12ª edição, em 2020. E nasceu mês passado, de uma forma também curiosa, no meio da pandemia, eu com mais 2 amigos construímos o Clube Realejo, Clube de Assinaturas. Exatamente por ter tido uma experiência na pandemia muito forte, de ter atendido os meus clientes
até novos clientes, levando o livro na casa de cada leitor, sozinho, de portas fechadas na livraria por 3 meses esse ano. Essa experiência foi tão forte, tão transformadora para mim, que eu falei, bom, vamos tentar construir mais um negócio. E o clube de assinatura realmente me parece que é mais um dos negócios inspirados, né, que desde o Círculo do Livro, né, vamos dizer assim, e agora retomado com as plataformas digitais, que possa fechar essas frentes de trabalho todas construídas a partir da experiência de ser livreiro, né? Então, eu acho que essa força nossa dos convidados aí de conhecer o mercado, cada um à sua maneira, né? A Renata como uma estudiosa também, com MBA e pesquisas em bibliotecas importantes internacionais, o Tadeu como jornalista e eu como um livreiro empírico de livraria de rua, são 3 visões muito livres e particulares, né? Mas que a gente representa, sim, muito bem a parte da minha parte, hein, pessoal, modéstia a parte da minha parte, representando bem essa força aí, de força humana contra a impessoalidade dos algoritmos. Perfeito, Zé. Queria fazer a primeira pergunta direcionada aos 3, cada um aí responde conforme a sua experiência. Como é que vocês veem a relação do brasileiro com os livros e como essa visão de vocês em relação à relação dos brasileiros com os livros definiu a decisão de vocês de empreender nessa área, nesse segmento literário? Pode começar com a Renata. Vamos começar sempre com a moça, depois os 2 rapazes. Renata, acho que você está sem som. Pronto, desculpa. Não, eu sou uma otimista. Eu acho que qualquer empreendedor é um otimista, né? E quando eu pensei em abrir mais um negócio, eu já tinha sido sócia de outros. Um ponto que para mim sempre foi muito relevante é aquela resposta na Retratos da Leitura, em que demonstra que, por mais que grande parte dos brasileiros não sejam leitores, né, todos reconhecem o valor da leitura, a importância da leitura. E isso daí, quando você pensa em literatura infantil, é algo muito poderoso, né? É o que a gente via muito no Círculo do Livro, por exemplo. A gente via muitas famílias que não eram leitoras, mas assinavam o Círculo do Livro para os seus filhos por acreditar naquele objeto como em sua potência transformadora, né? Seja por uma emancipação social ou cultural, enfim, mas com a sua potência. E eu acho que isso é algo que está muito internalizado na visão do brasileiro para o livro. Vou deixar de bola agora para os outros. Certo. Eu talvez não seja um editor assim muito tradicional, no sentido de que mesmo e muito menos um empresário, um empreendedor no sentido tradicional, porque para mim o livro, a editora, ela veio como eu comecei a dizer na minha introdução, ela veio como uma espécie de última alternativa, minha última esperança de continuar trabalhando com texto, com cultura, enfim, com narrativas. Então, o meu começo como editor, minha entrada nesse mundo dos livros do lado de trás das câmeras, digamos assim, ele se deu de maneira muito, muito espontânea, muito de quem queria colocar ideias em circulação, de quem queria colocar livros em debate, enfim, de quem talvez de maneira até um pouco não planejada, via determinados vazios de assuntos que estavam
nas rodas de conversa das quais eu participava, em algumas páginas de internet, alguns fóruns, enfim, que estavam aí, havia interesse por elas, mas não havia livros sobre esses assuntos. Então, a minha entrada foi muito assim. Então, eu nunca parei para pensar no Brasil como um país de poucos leitores, ou, enfim, porque eu acho que até se eu fosse me prender a esse cálculo, eu nunca teria aberto uma editora, né? Inclusive, lembro de uma vez de conhecido uma pessoa na praia, assim, conversando, o que você faz? Eu publico livros. Nossa, mais livros? Nessa altura, você está abrindo uma editora a essa altura do campeonato, papel. Eu falei, ué, eu gosto. Então, foi muito mais aí. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, o fato do Brasil ter muitos ou poucos leitores nunca foi uma influência, algo determinante na minha atividade como editor. Legal. Foi em busca de liberdade, né? Liberdade que o jornalismo tradicional não consegue dar, porque jornalistas trabalham no jornal, raramente pensa igual ao funcionário, né? Olha só, como a gente sempre relembra, o Brasil, na verdade, são muitos Brasis, né? Eu acho que toda estatística no Brasil, ela carrega esses outros Brasis, né? Essa desigualdade enorme que a gente tem no país. Então, eu acho que a gente tem, sim, uma questão de conquistar novos leitores, mais leitores, né? E aí o nosso desafio é ter essa aproximação de uma forma inspirada. Eu acho que o trabalho nunca termina, a gente tem que ficar sempre atento a ganchos para o público. Acho que essa questão também de existir uma vaidade intelectual é algo que a gente tem que tentar estimular, você saber conversar, saber buscar um assunto. E nesse Brasil polarizado, assim, que hoje existem, acho que quantificaram milhões de pessoas que acreditam na Terra plana, né? Então, um trabalho enorme pela frente. Acho que a gente tem que nos que já estão conosco e tentar, sim, repensar e se estimular a conquistar novos leitores. Outro dia eu estava falando do livro Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, que está publicado hoje na Fronteira, sempre foi, agora essa é uma edição comemorativa, capa dura e tal. E aí me falaram, eu não vivi isso, mas me falaram de uma novela na Globo, dirigida pelo Manuel Carlos, acho que anos 80, e que a personagem dessa novela andava para cima e para baixo com o livro Memórias de Adriano. E aí as pessoas compravam o livro para acompanhar o que a novela botou na moda, sabe? Então, assim, o livro precisa de muito pouco para virar algo notado pelas pessoas. Eu continuo acreditando no livro, não sou um administrador também, não sou uma pessoa de finanças, eu trabalho, volto a dizer, de forma intuitiva, né? E o fato de estar operando hoje aqui deve ter alguma boa resposta que eu não sei dar, mas eu estou sempre acreditando nesse caminho e acho que estar operando hoje nesse desafio que está sendo ao momento é algo concreto, positivo, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, pensar como seduzir novos leitores, sejam eles adultos ou crianças, né? Muito trabalho a ser feito no Brasil mesmo. Legal. Eu quero lembrar, assim, além do Memórias de Adriano, eu não me lembro dessa novela, mas a gente tem um exemplo mais recente de uma geração inteira que descobriu o Morro dos Ventos Uivantes por causa da saga Crepúsculo, né? Porque era o livro preferido da Bella e do Edward. Lançaram, inclusive, uma edição que tinha o selinho ali. O livro preferido de Bella e Edward da saga Crepúsculo. E aí levou aí uma multidão de jovens a descobrir o Morro dos Ventos Uivantes também. Eu queria lançar uma pergunta aqui que não estava no roteiro, mas eu quero jogar. Como é que vocês veem isso? A porta de entrada para a leitura.
Pode ser Harry Potter. Tem muita gente que tem preconceito com isso, né? Pode ser Harry Potter, pode ser o que a pessoa quiser, pode ser Crepúsculo, descobrir outras coisas. Renata primeiro. Eu não tenho preconceito não, viu, Gustavo? Eu acho que, como porta de entrada, o próprio Harry Potter fez um trabalho incrível. Ele trouxe esse universo da leitura, se fez presente para milhares, né, de leitores. Acho uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Isso vai até um pouquinho de encontro com uma das coisas que a gente pode conversar, que é a ligação do livro com o prazer, né? E não como uma obrigação escolar, né? E eu acho que esses livros, eles cumprem essa função, né? A gente tem uma questão, né? Principalmente que foi até um dos fatores motivadores de abertura do Clube Quindim, que é apresentar a bibliodiversidade, né? Então, uma coisa é a gente entrar por alguns caminhos, né? Mas é ruim a gente só ficar neles também, né? Porque algumas obras, elas acabam mais reforçando clichês, estereótipos, do que, de fato, desenvolvendo o pensamento crítico e autônomo, que é o que a gente, né, busca muito na leitura, além de ser fonte de prazer e tudo mais. E nesse sentido, por exemplo, no caso da literatura infantil, né, quando você chega numa livraria tradicional, não numa livraria bacana como a Realejo e tal, mas numa livraria mais comercial, digamos assim, você não encontra muito espaço de destaque para a literatura infantil de qualidade, né? Por exemplo, a criança brasileira, ela passa em média 5, 6 horas por dia vendo televisão. Então, ela chega lá, vai falar ali, o que a criança faz com, né? É que ela já está familiarizada, aqueles personagens que ela já está familiarizada. E muitas vezes são aqueles personagens que não têm uma complexidade, que não, né? Que, como eu falei, reforçam clichês, estereótipos e etc. Como porta de entrada pode ser interessante? Pode, mas não vamos fingir que realmente vai formar um pensamento crítico e autônomo, né? Eu concordo com a Renata. Eu também não tenho. Legal. Os rapazes querem comentar? Sim. Não tenho também nenhum preconceito em relação a essa primeira paixão literária de crianças, adolescentes e até jovens, adultos, porque eu acho que, independentemente do livro que a gente lê, tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é, que é uma espécie de... Quando você se sente levado para outro lugar pelo livro, quando você consegue... Um livro que você pega na mão e ele consegue te transportar, consegue te fazer sentir alguma coisa que eu não sei explicar, mas que eu senti quando eu li o meu primeiro livro, porque eu quis, né? Enfim, porque é isso, na escola a gente sempre recebe os livros, tem que ler os livros para fazer prova. Eu lembro que para mim era um martírio, eu sou uma pessoa que odiava ler, até o segundo colegial eu odiava ler, odiava. Para mim ler era uma tortura. Eu preferia assistir televisão, preferia jogar futebol, preferia qualquer outra coisa do que ler. Até que, enfim, o meu primeiro livro que eu li com gosto foi o Hobbit, aquele da saga lá do Senhor dos Anéis, enfim. Então, para mim, eu li aquele livro, adorei, falei, nossa, mas eu não me apaixonei tanto pela história que conta ali, aquela história de fantasia, mas pelo ler, né? E daí a começar a pegar os livros que estavam perdidos na casa ali na casa dos meus pais, que não eram leitores, enfim, não são até hoje, e tinha lá um Jorge Amado, tinha lá aí eu fui ler os livros da escola com gosto, porque eu entendi o que era, né, ler. Então acho que inicialmente o importante é as pessoas lerem, né? Eu também concordo com a Renata que é ruim ficar lendo só um tipo de coisa, mas eu acho que se a pessoa recebe essa picada desse bichinho da leitura, ela vai naturalmente
procurar outras coisas para ler. Então, lendo tá bom. Tarran, quer complementar? É isso, eu também estou muito favorável a qualquer caminho iniciado, porque não por um blockbuster aí. É ruim a gente falar mal de sucessos, né? Eu acho que eles podem, sim, ser uma porta de entrada, e aí, exatamente isso que o Tadeu falou também, da mágica da relação entre leitor e obra. Quando acontece mesmo essa conexão de juntar as palavras, de fazer sentido, e a intimidade que tem a relação do tato, do manuseio, da aquisição do conhecimento do leitor através do livro, né? Essa conquista que é ele chegar ao final da obra e pensar a missão cumprida ali, ele vai se encaixar em meio a outros segmentos de lazer que existem, que não existiam tantos antes também. Hoje é um desafio ainda maior, tanto segmento de coisas legais para a molecadinha fazer também, né? Sei lá, streaming, games e tal, e cinema e tudo mais, e jogar bola também, por que não? Dá para somar tudo, né? Mas eu sou sempre simpático a esse percurso, sim. O importante é iniciar. Exatamente. Renata, os livros infantis aqui no Brasil têm muita ligação com a escola. O Tadeu deu aí um testemunho que eu acho que deve ser muito comum de gente que acaba desenvolvendo verdadeiro ódio pela leitura, pela obrigação, pela obrigatoriedade de ler os livros que a escola quer que se leia. Na minha infância também havia alguns clubes literários, isso ajudou muito a me transformar em leitor também. Meus pais eram leitores também, eu tive o exemplo em casa, e eles assinavam esses clubes do livro, inclusive alguns para crianças, eu não me recordo bem se era de livro, mas enfim. Isso foi uma das motivações para você criar o Clube Quindim também, pelo menos no momento de fazer lá o teu trabalho acadêmico, teve isso? Sim, com certeza, Gustavo. Na verdade, foi um fator bem relevante, né? Porque na época o mercado de livros infantis ele está muito pautado também no mercado escolar, né? Então, hoje em dia, o canal pelo qual o livro acaba chegando à criança, o livro infantil de qualidade, a literatura infantil de qualidade, eu não estou falando aqui obras licenciadas dos personagens da televisão, né? Com histórias recortadas que são, aí eu já acho que fazem favor à leitura, mas a literatura infantil de qualidade, ela sempre percorreu um caminho para chegar ao seu leitor que foi por meio da escola, seja a escola pública ou a escola privada, né? No caso da escola privada, sempre dependente de uma rede muito grande de divulgação escolar, caríssima, que poucas editoras conseguem arcar. E por meio da escola pública, pelos editais, que desde 2000, mais ou menos, a gente tem uma série de editais recorrentes que ajudaram a até trazer uma emancipação da literatura infantil no Brasil. Então, a literatura infantil, ela teve uma emancipação qualitativa, né? Hoje ela é reconhecida no mundo inteiro, né? Nossos autores receberam prêmios internacionais, editoras brasileiras também receberam prêmios em Bolonha, né, que é a maior feira de literatura infantil e tudo mais. E tudo se deu por conta desse caminho pela escola, né, quer dizer, o governo injetando dinheiro, as editoras conseguindo publicar mais livros, os autores conseguindo estudar mais e a roda girar. E aí, o que aconteceu? Quando teve essa crise, foi em 2015, tinha também acabado, logo saiu aquela pesquisa, não essa última, mas a penúltima edição da Retratos da Leitura, e uma das perguntas era quem era o maior responsável por você gostar de ler. E a resposta sempre era uma figura de afeto. É uma mãe, uma tia querida, uma avó, uma professora, em geral a figura feminina, né, porque no nosso país machista é delegado o cuidado, a educação, né, acaba sendo muito delegado às mulheres. E aí, nesse sentido, eu estava com tudo aquilo borbulhando na minha cabeça, como fazer essa literatura infantil chegar de editoras pequenas, já que a gente não tinha mais esse canal do governo. E aí veio a ideia do clube.
Por quê? Porque o clube conseguiria fazer com que a literatura infantil chegasse não como uma obrigação da escola, mas como um momento de troca e afeto. E poderia ser um canal para trazer bibliodiversidade, para disseminar essa bibliodiversidade que a gente tinha presente no país por conta desses programas de governo que viabilizaram diversos pequenos negócios ao longo das 2 décadas, quase 2 décadas, 1,5 décadas, em que, por exemplo, pelo menos o PNBE viveu, né, que é o Plano Nacional Biblioteca na Escola. Então, a gente tinha várias editoras pequenas, algumas fecharam, tá? Já não existem mais, que aí, os catálogos, muitos livros a gente perdeu, mas a gente ainda tem, né, muitas editoras incríveis, independentes e tal, lutando para fazer com que o livro chegasse, mas tem a dificuldade de fazer com que o livro chegasse pela escola, por uma questão até de mercado, como eu falei, é muito caro você divulgar pela escola. E aí, na escola, o que acontece? Às vezes, acaba chegando também de uma maneira muito funcional, dentro de uma obrigação curricular. Então, você precisa trabalhar, aquele é o tema do ano na escola. Então, você vai querer trabalhar os livros que abordem aquela temática, e você acaba trazendo uma função muito específica para aquela obra, e impregnando ela, né? Você tem que fazer uma prova para ver se você leu aquela obra e etc. Isso vai muito contra essa resposta, por exemplo, dessa pesquisa sobre comportamento leitor, né, que associa o gosto pela leitura a algo mais espirituoso, ao afeto, a esse encantamento, a essa troca. Então, o clube ele chega muito nisso, né? A gente tem um trabalho muito grande lá no clube para tentar encantar não só as crianças, porque é muito difícil ter crianças que realmente não gostam de ler, mas para encantar os pais. Porque é por meio dessa leitura compartilhada, é por meio do olhar do encantamento daquele que você admira, do seu pai, da sua mãe, que você vai contagiar e formar um leitor. Isso é muito potente, né? Isso é muito rico. Muito legal. Então, realmente vai aí mesmo, né? Legal. Renata, obrigado. Quero lembrar, a produção vai me dar uma bronca, porque haviam pedido para eu divulgar no começo, eu esqueci, estou divulgando agora. Quem está assistindo a gente aí esse painel pelo Facebook, pode fazer suas perguntas nos comentários do vídeo. A produção vai passar aqui para a gente ler aí no segundo momento desse bate-papo. O próprio comentário aí do Facebook. Tarran, o Festival Tarrafa Literária também busca ter essa vocação que às vezes não é tão entendida por alguns intelectuais, ou quem se diz intelectual, de mostrar o livro também como entretenimento, o livro como fonte de prazer, né, e não apenas de informação, ou de obrigação, ou de conhecimento, enfim, prazer de leitura. O festival tem muito essa característica, né? Agora não fecha os olhos para o resto. Sim, a gente tem essa característica de querer, como eu comentei recentemente aqui, de conquistar novos leitores, tratar bem quem já gosta de ler, mas lembrar que existe na plateia, nas plateias fisicamente ou agora no digital, os iniciantes e os iniciados, não é? Então, a gente não tentar ser acessível e tentar realmente seduzir, né, esses aspirantes a leitores. Muitos amigos ou clientes que eu até não conheço, depois da experiência de estar próximo de um escritor, e muitas vezes na Tarrafinha, que é a parte infantil do festival, é legal receber essa informação de que o pai levou o filho ao evento, e aí o pai também descobre a literatura, não é? A gente tende a ficar nas nossas bolhas reclamando, o mercado editorial é muito reclamão, pouquíssimo inspirado. Eu acho que a idade aqui com a gente é um desafio para a gente aqui. A gente vive num vale de lágrimas no mercado editorial brasileiro. Mas e que bom que a gente foi lembrado por um evento de criatividade, é um desafio bom. Mas, assim, esse encontro através de uma festividade, de um evento, que não é algo que vai surpreender, né? Porque ninguém está... Esse encontro pode, sim, detonar a magia da criação do leitor.
E é muito legal receber os pais aqui falando que, olha, agora o meu filho lê. Só que quem começou a ler, na verdade, é o pai. Então, assim, Muito bom. os eventos literários, eles são transformadores, as livrarias também são, as escolas são, e a gente tem que escapar só da nossa bolha, tratar bem, nunca afugentar, e lembrar que tem um mundão de gente aí que ainda não está, a gente não percebeu. E isso pode gerar otimismo também na gente. Lembrar que tem gente aí que vive tranquilona sem ler porra nenhuma, e a gente tem que Uhum. chegar nesse público também. Legal. Tadeu, o livro é entretenimento, mas ele também é despertar de consciência, né? Você já relatou aqui, em mais de um momento, que você buscou o mercado editorial em busca de liberdade para tratar de temas que você não conseguia na imprensa tradicional, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os teus livros e, em especial, sobre o Memória Ocular, que é o mais recente, né? Sim, eu ouvindo aqui os colegas falarem, eu acho que existe mesmo quando é um livro que parece, né, que é um livro que é tudo menos entretenimento, por exemplo, uns tijolão cheio de nota de rodapé, enfim, eu acho que existe uma dimensão também da pessoa sentir prazer com livros desse tipo, porque eu acho que por obrigação ou apenas por busca de informação desprovida de algum prazer ou de alguma visão sobre a importância disso, como que isso te completa e, consequentemente, te dá prazer, acho que ninguém encararia a leitura de um tijolão, né? Então, eu acho que a leitura, ela sempre desperta um prazer. E acho que esse prazer, ele tem várias facetas. Seja um prazer de quando você lê um livro divertido, ou um livro de fantasia, ou um livro infantil, ou um livro de teoria política, enfim. Ou mesmo livros, como é o exemplo que você citou desse livro que eu escrevi em parceria com o Sérgio Silva, que é um fotógrafo aqui de São Paulo, um livro que é triste, é denso, é dolorido, doloroso, né? Que é o livro conta a história do próprio Sérgio, que é um fotógrafo aqui de São Paulo que perdeu o olho esquerdo ao ser atingido por um projétil de bala de borracha disparado pela polícia naquelas manifestações de junho de 2013, né? Ele estava trabalhando e tomou um tiro de bala de borracha e acabou perdendo o olho. Não é que ele perdeu a visão, perdeu o olho. Né? O olho, a bala destruiu o olho dele. Enfim, é um livro que aparentemente você lê sem nenhum prazer. E é óbvio que ele não causa nenhum prazer, a menos que você seja um masoquista, uma pessoa que está precisando de ajuda psicológica. Mas ele causa que eu não vou chamar de prazer, mas o fato de você saber o que aconteceu, de você ver que determinada história que não é contada está sendo contada ali, isso te completa também de alguma maneira, te causa empatia, te causa rebeldia, revolta. Então, eu acho que a leitura, e os livros são muito importantes tanto para você se informar, mas também eu tenho achado cada vez mais que não é só questão de informação, porque informação hoje em dia a gente tem muito na internet, em todo lugar, a gente está inundado de informação e também de desinformação. Mas o que eu acho que o livro é potente e que ele acaba completando a sua missão é criar sentido para as coisas. Então, eu acho que quando você lê um livro, seja ele qual for, e ele dá sentido para a sua vida ou para alguma coisa que você está sentindo, ou mesmo te move a fazer alguma coisa da sua vida, enfim, ele cumpriu a sua missão.
Você esqueceu de ligar o microfone. Para mim tá Agora fui muito. eu, tá vendo? Opa, pronto, me ouve? Como a gente já adiantou, o Tadeu traduziu e lançou pela Elefante o livro Contra a Amazon, que reúne aí textos, vários textos que justificam o próprio título do livro. Eu fiz uma busca rápida pelo livro no Google, Tadeu, e a primeira sugestão de venda que surgiu foi da Amazon. Olha o Tarran passando o livro aí na timeline dele ali. Primeira sugestão de venda que surgiu do livro foi da Amazon, Tadeu. Pois é, isso espero que seja por muito pouco tempo, porque faz mais ou menos... Bom, a gente nunca trabalhou diretamente com a Amazon, né? A Editora Elefante nunca forneceu livros diretamente para a Amazon e já tem uns 2 meses a gente começou a pedir para as distribuidoras pararem de fornecer também livros para a Amazon. Então, espero que esse resultado da sua pesquisa seja por pouco tempo. Mas eu não tenho muitas esperanças em relação a isso, porque se a Amazon quiser conseguir nossos livros, ela vai conseguir, como ela vai conseguir o que ela quiser para vender, a menos que haja alguma lei federal que a impeça de vender determinado produto ou que a impeça de vender determinado produto por determinado preço. Como a gente tem no mundo editorial a proposta da lei do preço fixo, né, que limitam descontos em 10% sobre o preço de capa no primeiro ano do livro. Que é uma demanda que circula por aí, mas as editoras não têm força para se juntar e colocar e apresentar essa demanda no Congresso. Não tem lobby, muito menos lobby. O lobby das editoras não é páreo para o lobby das empresas tecnológicas, muito menos das empresas de empresas do porte da Amazon, né? Mas é curioso, né? Não sei se você viu, eu fui até checar agora o que você falou para ver se estava assim mesmo. Eles vendem o livro, mas não mostram a capa, né? O do Contra a Amazon especificamente. Como o Taan mostrou ali, a capa vem escrito Contra a Amazon bem grande, eles vendem, só que não está a capa, então não dá para entender muito bem. Aí também já seria, né? Às vezes esses serviços como o da Amazon, ele vendem o livro mais barato do que a própria editora que o lançou. Qual é o milagre, gente? Não, eu escrevi um pequeno artigo sobre isso quando eu descobri, né? Para você ver. Por isso que eu digo que eu acho que eu não sou um editor muito desse. Eu não fico olhando para planilhas, enfim. E o ano passado, em março, abril de 2019, eu descobri de maneira... Eu me surpreendi, assim, fazendo uma busca por alguns livros que a gente vendia no Google para ver se tinha alguma resenha, alguma coisa assim, me deparei com eles na Amazon. Primeiro eu já fiquei em choque por saber que o livro estava sendo vendido lá sem a gente fornecer para eles. Aí eu fui atrás e descobri que eles pegavam os livros com distribuidoras. E aí, essa surpresa do preço, né? É um preço mais barato do que nós mesmos conseguimos vender pelo nosso site sem intermediários. Então, foi isso, na verdade, que eu já tinha lido várias coisas sobre a Amazon, de como ela atua, mas quando é com você e você sabe quanto custou para produzir aquele livro, e você sabe quanto custa para enviar, enfim, para processar um pedido online, e você vê ele sendo vendido por um preço totalmente impraticável do outro lado, que aí você tem chega à conclusão de que não existe milagre, né? O que existe é um poderio econômico tremendo do homem mais rico do mundo há já bastante tempo, que tem uma fortuna que eu já perdi a conta, porque cada vez que eu vejo está maior. Tem dia que ele ganha 13 bilhões de dólares num dia só. Enfim, cotado para ser o primeiro trilionário da história. Então, é um tremendo poder econômico e, consequentemente, político que a gente não vai fazer frente, assim, a gente pode fazer frente e deve fazer frente, é o que eu faço com a editora, quando eu me recuso a vender pela Amazon, mas eu não acredito que
mesmo que todos os editores fizessem isso, se eles quisessem comprar o livro com 100% do preço de capa e revender mais barato, ele vai fazer do mesmo jeito, porque o negócio dele é quebrar a concorrência, não é ganhar dinheiro com o livro e, claro, usar os seus dados, né? Isso que a gente não pode perder de vista, porque onde a Amazon mais ganha dinheiro não é vendendo liquidificador, livro, tênis, é com dados. Existe uma empresa chamada Amazon Web Services que presta serviço para todos os conglomerados digitais do mundo, para o Google, para o Pentágono, inclusive, enfim. É aí que eles ganham dinheiro, e eles ganham dinheiro com seus dados. Então, é um mundo, assim, dá para fazer uns 3 painéis só para falar sobre isso, mas eu acho que é um tema muito candente no mundo dos livros atualmente. Tahan, Renata, querem comentar? A Renata está sem som agora. Eu toda hora eu esqueço, eu ligo na hora errada, desculpe. Não, acho que não tem muito o que dizer, acho que é isso mesmo, é dumping, né? É para quebrar a concorrência e é por isso que a gente não pode pensar num liberalismo extremo, né? Porque o poderio econômico, como o nosso amigo falou, é muito pesado, né? Seria necessário uma intervenção federal, no sentido de, por exemplo, a lei do preço único é uma coisa que resolveria bem essa questão, mas é bem complexo. A gente está vendo um movimento antes da pandemia, né, do ressurgimento de pequenas livrarias de rua, também desse modelo mais focado no consumo consciente. Os clubes de assinatura também chegam como um modelo diferente, né, para fazer com que, para fugir um pouquinho dessa busca por preço puro e cru, né? Eu acho que o Tahan pode falar bem sobre isso, né? Sim, essa concorrência é muito desleal, e só que o que a gente tem que esperar é um consumidor realmente um pouco mais consciente quando se trata de livros, né? Claro que é um desejo meu, um otimismo. E vamos ver se, eu acho que a lei do preço fixo, a gente ouve falar dela há uma década já, não acontece, mas vocês viram essa iniciativa que achei até surpreendente, que a editora Record, ou Record, não sei como é que se fala, fez uma ação que eu não sei se vai ficar, porque ela não é uma editora de quem eu esperaria algo assim, mas vocês viram que ela, segundo eu entendi, ela vai deixar fora dos sites e de departamentos os livros por um mês. Elas vão dar a dianteira para as livrarias físicas trabalharem os livros da editora por um mês, e só depois desse mês que ela vai abrir para a Amazon e afins. Foi feito agora recentemente. Agora, eu li isso nas redes, né, uns informativos da própria editora, e não sei se eles estão dando sequência, se isso, qual o resultado disso, se eles vão aguentar manter. Mas se outras editoras grandes como ela, como o grupo Companhia das Letras e tal, e outros grandes, começassem a penalizar com o tempo, esse um mês já chega a ser algo, pelo menos uma ação um pouco mais inspirada. Porque tem que se pensar em ações mesmo, porque esse consumo consciente é muito esperado por nós, né? Mas a gente sente aqui, numa livraria de rua como a nossa, eu não sei se... Eu acho que eu nunca flagrei, mas é bem possível que eu mostre o livro contra a Amazon para algum leitor, e ele pega, usa o meu Wi-Fi aqui e compra da Amazon o livro aqui dentro da minha livraria, e eu que argumentei sobre o livro para ele, convenci o cara do livro. Então, assim, os caras são muito fortes mesmo, a gente se sente usado, né? Porque a gente vê praticamente o leitor utilizar o nosso serviço, o nosso teto, o nosso ambiente, o nosso acervo, e compra da Amazon. Por causa do preço.
Mas isso é o que eu falei, a gente tem que continuar fazendo o trabalho cada vez mais pessoal mesmo, mandar a opinião nossa aqui nos espaços físicos e para sermos diferentes da impessoalidade da web, né? Uhum. Olha, estamos chegando aqui nos 15 minutos finais do nosso papo, antes da gente abrir para as perguntas de quem está assistindo. Então, começar a juntar perguntas aqui para dar tempo da gente esgotar o nosso roteiro. Queria falar do algoritmo, a gente falou muito disso, ele é falho. Se ele não fosse falho, certas coisas nunca apareceriam na minha timeline, com certeza. Vocês acham que quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas precisam dessa curadoria humana? E eu emendo. As grandes redes livreiras que a gente está vendo aí fecharem as portas, pedirem concordata, isso está acontecendo, essa crise está acontecendo também por causa da impessoalidade, da falta de personalidade delas? E é por isso que as livrarias pequenas estão ganhando espaço? Fica aberto para quem quiser responder. Eu posso começar. Eu acredito, principalmente respondendo a sua primeira pergunta, Gustavo, que a gente está chegando, acredito ou quero acreditar, né? Enfim, porque tem sempre essa, né? Então, quando a gente faz uma análise do mundo, da realidade, a gente tem uma dificuldade muito grande em separar o que realmente está acontecendo do que a gente quer que aconteça, né? Mas o que eu acredito, vendo amigos próximos, e ainda isso foi muito intensificado durante a pandemia e a quarentena, que a gente está chegando numa espécie de saturação dessa vida online. Vai ter gente que vai falar, nossa, você é muito louco, que mundo você vive? É justamente o contrário que a gente está vivendo. Mas eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço, com quem eu converso, imagino que vocês aqui também, não aguenta mais, as pessoas não estão aguentando mais esse mundo de tela, esse mundo que não tem toque, que não tem cheiro, que você não sai de casa. Eu acho que a pandemia mostrou muito o que a gente está perdendo quando a gente está na frente de uma tela, né? E eu acho que quando isso se aplica aos livros, isso se potencializa, porque, bom, eu posso contar também da minha experiência pessoal, eu morei muitos anos, 4 anos, não são tantos anos assim, mas na frente de uma livraria de bairro, ali no Bexiga, em São Paulo, uma livraria que chama Livraria Simples, talvez vocês conheçam. Inclusive, contra a Amazon, eu só publiquei esse livro porque quem me indicou foi o livreiro dessa livraria. Eu não conhecia. Então, você entrar numa livraria dessas de bairro, uma livraria pequena, em que te oferecem um café, em que conversam com você, em que o pessoal não está tão interessado, claro que está interessado em que você compre o livro, mas está muito mais interessado em te conhecer, em te perguntar, em te ouvir, em acompanhar você nas prateleiras, enfim, você fazer amizade com o livreiro. Eu acho que isso a Amazon não oferece, uma editora como a minha, vendendo diretamente pela internet, não oferece. O Instagram, por mais que você interaja nas redes com livrarias, isso não oferece. E grandes redes de livrarias também não oferecem. Então, você sair de uma livraria de bairro com um livro empacotado, com seu nominho, um lacinho, que nem esse lugar faz, é de afeto que a gente está falando, né? A Renata estava falando de afeto como ponte que liga crianças e jovens à leitura, né? Você vê uma figura de afeto lendo, isso te motiva a ler também. Eu acho que não é só para crianças e jovens e adultos, é para todo mundo. Se você tem um amigo livreiro, passa a ser prazeroso ir para a livraria. Porque você vai encontrar uma pessoa com seu amigo, vai bater um papo, vai conversar e tomar um café. Então, eu acho que... E esse é um cara que entende, né? E esse é um cara que entende, né? Porque se você pega um vendedor de uma livraria dessas grandes redes, muitas vezes, com o salário até que aquele vendedor recebe, é difícil ele ter uma formação que um dono de livraria vai ter, né? É difícil ele ter
essa experiência leitora que o dono de uma livraria terá para te indicar um livro, né? E aí a gente entra também nesse, quer dizer, claro que tem essas questões que são fundamentais, principalmente quando a gente pensa em bibliodiversidade, né, que é o que a gente estava falando lá no começo. Agora, as grandes redes livreiras, elas não estão caindo exatamente por conta disso, elas estão caindo por conta de um problema de crise de modelo de negócio, né, modelo de mercado, que tem a ver com consignação, que tem a ver com um monte de outras coisas que a gente estava até falando um pouquinho antes de começar a live, né? E que não tem relação direta com essa bibliodiversidade que a gente está falando, com esse trabalho que um livreiro de bairro faz, que acaba retomando, talvez até ocupando um espaço que essas grandes redes, por conta da crise no modelo de mercado, estão deixando novamente de ocupar. Tanto não é um problema de... não é um problema como esse, que como a gente vê a livraria, a leitura, por exemplo, que é uma livraria, uma grande rede, é uma rede enorme, e está abrindo aí cada vez mais, tem um modelo totalmente diferente da Saraiva, da Cultura, que está abrindo aí cada vez novas lojas, né? O que é uma... Perdão, Renato, pode continuar, pode complementar. Não, eu acho que o Tarran vai poder complementar muito mais, mas era justamente essa questão da curadoria. Mas pensando bem, só para finalizar, inclusive entra na questão da curadoria do Clube Tindim, por exemplo, né? Quando a gente pensou em reunir o nosso corpo de curador, que tem pessoas conhecidas pelo público, como Ana Maria Machado, Ziraldo, Marina Colasanti, mas tem também o Secantini, que é um dos maiores especialistas, tem gente do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, de todas as regiões do país, das diferentes etnias, escolhendo os livros para as crianças. Aí a gente consegue falar, chegar nessa bibliodiversidade que a gente estava conversando. Quando a gente vai no algoritmo, simplesmente, ele vai querer entregar mais do que você já consome. Isso aconteceu, a gente sentiu essa experiência na pandemia. Teve muitas pessoas que frequentavam livrarias com os filhos, pararam de frequentar por conta da pandemia e assinaram o clube. E se surpreenderam por terem recebido em casa livros que eles não escolheriam, mas que foram muito interessantes, justamente uma surpresa aí, por conta de você ter uma curadoria com um olhar que seria de um livreiro, como de uma livraria pequena, ou enfim, desse grande corpo curador, que você não vai encontrar no algoritmo da Amazon, né? Nem no Facebook. É isso aí. Tarran? É isso. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui numa loja da Saraiva, que eu acho que é mais fácil chamar de loja do que de livraria, né? Que eu estava fazendo hora para entrar no cinema com meu filho, e aí uma livraria enorme, eu não consegui ver quase nenhum livro interessante lá. Eu vi livros de youtubers, e para mim o que me chamou muita atenção é que no caixa, que o caixa é um lugar nobre de uma livraria, onde você vai ter livros de bolso e coisas que você gosta de ler. Eu, pelo menos, faço isso aqui na minha livraria. Coloco o livro que eu confio em formato pequeno para sugerir no final da experiência do leitor. Então, no caixa da Saraiva tinha uma meleca num pote, uma meleca fosforescente num pote. Eu falei, uma livraria que bota uma meleca no lugar mais nobre não pode ser algo que esteja no caminho certo, né? Vender meleca fosforescente. Então, assim, e realmente, eles viraram loja de departamento, as consignações enormes, e aí, em pessoal por em pessoal, você vai num lugar que você não vai falar com ninguém mesmo, você compra pela web, né? Então, é importante ter a experiência, discutir, mandar a tua opinião, se você não souber, o leitor sabe, muitas vezes o leitor é um especialista também na livraria, deixa o leitor conversar com você, se aproxima, dá uma experiência humanizada que é o caminho. E tem que mergulhar mesmo nos temas, né? Tem que mergulhar, tem que ter uma memória de almanaque e afastar preconceitos, e acho que aí está no caminho de conselheiros mesmo, né? Mas essas questões das redes é um pouco isso, a gestão maluca
vira loja de departamento. Eu ouvi falar que na Cultura, na Livraria Cultura, que também está pré-falimentar, quem começou o grande problema para eles não foram os livros, foram eletrodomésticos, foram materiais eletrônicos, né? Foi quem fez o primeiro protesto mais duro deles saírem. Eu acho que quando eles compraram naquela coisa misteriosa de comprar FENAC, um monte de coisa errada, né, no final da história deles. Mas o primeiro protesto mais agressivo tenha sido de uma marca, sei lá, coreana, essas coisas aí de televisão e tal, que começou a botar numa sinuca a sequência da livraria. Você vê, se afastaram do livro, né? É um sintoma deles, né? Em tempos de lives de booktubers, como é que fica a estratégia de divulgação do trabalho de vocês? O Tarran lançou essa semana seu canal no YouTube, né? Virou blogueirinho, Tarran. Virei. Eu estou tentando atirar nesse caminho também, porque exatamente tem tão pouco livreiro, Gustavão, que eu falei, vamos ocupar os espaços. Eu tenho um grande amigo que é maior craque nesse lance do YouTube, e a gente brinca com a minha falta de traquejo nessas áreas, e é um canal que está começando com muito conteúdo voltado para a experiência de livreiro, para falar com o leitor. Mas esses booktubers eu conheço alguns, assim, e conheço de ver aqui nas redes, mas eu não tenho nenhuma experiência muito memorável. Assim, acho que são jovens, assim, na maioria, que tem muito macete com o estilo, né, o formato do YouTube, mas eu vejo pouca coisa interessante como para influenciar leitores mesmo. E sempre vejo livros de editoras grandes, sempre, porque já tem um mercado aí de pagar, que tudo bem, sei lá, não vou falar contra, mas, caramba, só falar das editoras grandes, eu nunca vi um livro, se vocês tiverem outra experiência, mas eu sempre vejo livros de grandes editoras sendo comentados. São bons livros? Claro que são. As grandes editoras não estão aí por acaso também. Mas eu acho que é um pouco previsível esse caminho feito por eles. Como é que isso funciona no Clube Quindim, Renata? Olha, gente, booktubers, inclusive eu admiro o trabalho de várias pessoas que estão nessa área. Eu não conheço muito da área de adulto, na verdade eu conheço quase nada, eu sou realmente muito focada na área de literatura infantil. Então tem pessoas muito bacanas, como a Fafá Conta, que faz um trabalho, inclusive, de contação de histórias, de divulgação de obras. Ela abomina essas trocas de PDF, critica, forma os pais, enfim. Eu acho que tem um trabalho importante aí que faz com que essas obras passem a circular não só no mercado escolar, mas consigam também atingir os pais, né? Porque o interessante do marketing digital, né? Enfim, é que você consegue trabalhar de maneira segmentada por interesse, e não de maneira segmentada por uma questão regional, né, de região. E isso faz com que você seja muito mais certeiro naquilo que você se propõe, com quem você deseja falar, né? Por exemplo, é muito interessante o Instagram do Quindim, por exemplo, que a gente tem já uma base considerável de seguidores, 90% são mulheres. Você vê só como acaba confirmando, né, isso que eu estava falando, né, da questão do público que está preocupado com a literatura infantil, em sua grande maioria serem mães, né, por conta de ser um país machista. Por que não tem só 10% é homem, né? Muitos educadores, muitos bibliotecários, que em grande maioria também são mulheres. Então, você começa a ter também essa visão melhor, com dados, né, de que com quem você está falando, que é diferente de uma visão tão intuitiva, né, e faz com que você consiga se direcionar melhor. Eu falo isso, mas eu também vivi uma coisa muito intuitiva. Quando eu abri
Clube Quindim, sempre estive no lugar de especialista em literatura infantil. 3 meses depois, eu engravidei. Foi uma gestação que eu não tinha planejado. Mas, de repente, eu me vi no lugar daquela mãe que tem dupla, muitas vezes tripla jornada de trabalho e que ainda tem obrigação. Você tem que ler para o seu filho, né? Então, eu vivenciei essa questão da sobrecarga da maternidade e foi muito bom para também conseguir ter uma empatia com esse outro público que a gente quer falar, que é esse público de mães, e entender que a gente precisava colocar literatura infantil não como uma obrigação da mãe, mas como um momento de prazer para ela também. Pensando que a gente também vai estar levando a literatura e formando esses pais por meio da literatura infantil, que é um pouco do que o Tarran falou que faz nos eventos literários que ele promove, né? Uhum. Mas tudo olha, a produção... Sim, desculpe, Renata, te cortei de novo. A produção nos avisa que nós já estamos nos encaminhando aí para o fim da nossa live, já passamos de 1 hora, já entramos numa estrada vicinal, fomos embora, mas eu não quero deixar de falar do livro eletrônico que está, inclusive, no título aqui do nosso painel. Qual é o futuro que vocês veem no livro eletrônico? O livro eletrônico ainda é pior, né? A gente está falando aqui de venda de livro físico por um serviço de internet. O livro eletrônico já tem a lojinha ali mesmo, nenhum contato com o vendedor, pessoa, existe. Ele não pegou muito ainda. Qual é o futuro que vocês veem para o livro eletrônico? Para quem quiser responder. Nos Estados Unidos ele já se estagnou, né? Ele não está mais numa curva ascendente, né? Então, eu acho assim, né? Desculpa, do presente. Eu acho que o leitor do livro eletrônico ele precisa ter uma disciplina um pouco maior, diferente também, né? Memorizar tudo que ele baixou lá, comprou. O e-book não é barato também, o e-reader também não é de graça. Então, tem que ser um leitor extremamente fértil, metódico e que leia muito mesmo, para valer a pena o investimento. Não estou falando de gente que vai piratear PDFs, como a Renata comentou agora também, mas o futuro sempre é uma especulação, né? Muito abstrato. Mas eu já li também que teve uma estagnação nos Estados Unidos e que a Europa e até Japão são números muito tímidos, né? Eu não tenho tanto... Eu acho que eles não incomodam, são um complemento, mas eu não vejo um futuro ameaçador para o livro impresso, assim. Ainda mais se o livro impresso ficar cada vez mais sedutor no seu projeto gráfico, nesses caminhos do objeto livro, né? Perfeito. Gente, produção aqui avisa que nós temos pouquíssimo tempo. Eu queria colocar uma pergunta só aqui de quem está assistindo a gente. A Ceci Franco fala de que recentemente vimos um clube de leitura de livros infantis barrar livros com conteúdos mágicos por conta de uma fala da Damares, da ministra Damares. Como vocês veem a ação de vocês como resistência aos retrocessos que a gente vem vivendo? Acho que a maior ação que a gente pode fazer de resistência é enviar esses livros, né? É divulgar essas obras, é criar conteúdo de formação a respeito da relevância dessas obras, desse tipo de livro. No caso, é o que a gente faz no Clube Quindim. Perfeito. E para a gente finalizar, eu queria deixar 1 minuto aqui para cada um fazer uma consideração final, deixar também as arrobas de vocês aí para quem quiser encontrar vocês nas redes. Começamos com a Renata. Foi um bate-papo ótimo. Bem, eu vou convidar todos a conhecerem o projeto o Clube Quindim, é um clube de assinatura de livros infantis, bastante acessível. O nosso arroba é Clube Quindim. Você vai encontrar a gente também no quindim.com.br. Conheçam o projeto, divulguem, é um projeto independente, mas que está aí conseguindo chegar em todos os estados com literatura infantil de alta qualidade. Isso aí. Tadeu? Eu queria agradecer também o convite, agradecer a vocês aqui pela conversa. Estamos no ar?
agradecer vocês pela conversa agradável que a gente teve. Uma pena que não possa ter sido presencialmente, para a gente depois sair, tomar um café, tomar uma cerveja e continuar o papo, que com certeza daria para passar umas 4 horas falando de tudo que a gente tem para falar aqui tranquilamente. E convidar, vocês a conhecerem a Editora Elefante. Estamos Editora Elefante no Instagram, e nosso site editorelefante.com.br. São livros de não ficção, basicamente, enfim, ou seja, são livros que teoricamente não vão te dar prazer na leitura, mas você pode se surpreender. É isso aí. Obrigado, Tadeu. Tahan? Mais uma vez, obrigado pelo convite, muito legal participar, conhecer um pouco mais o trabalho da Renata e do Tadeu, a gente só conhece mais o trabalho e conhece agora as pessoas um pouquinho, né? Valeu, Gustavo, pela elegante mediação. E eu, como neto de árabes, tenho armarinhos, né? São um monte de endereços. Aqui eu vou falar o Realejo Livros.com.br, o Clube Realejo, que é o clube com uma curadoria de um livreiro e um editor, eu, Márcio Coelho e Jorge Saad, Clube Realejo, @Clube Realejo, e logo mais em novembro eu vou fazer a 12ª edição da Rafa Literária, e a gente vai se vendo por aí, no mundo físico e no mundo digital. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Agradeço a vocês três, Renata Nakano, Tadeu, Tahan, muito obrigado. Agradeço a organização aí do festival, Denise Covas, a Fernanda Venturini, que está aqui com a gente também. E a gente encerra essa live. Muito obrigado a todos, obrigado a quem assistiu. Lembra que ela vai ficar aí na rede depois, para quem quiser assistir, dá para compartilhar também. Foi falada muita coisa interessante aqui. E com isso a gente termina. Obrigado a todos, tchau. Sabe por que estava travando?